Olá, namastê. Hoje aqui com uma especial entrevista, um convidado internacional nessa nova série de lives que a Aliança está promovendo. Nosso objetivo é trazer um pouco a experiência de brasileiros que estão morando fora, que estão dando aulas de yoga. Então hoje a gente tem o Tony Chang, ele vem da China. Tony, pede para entrar aqui, vem conversar com a gente, vai ser um grande prazer contar um pouquinho a sua experiência aí do outro lado do mundo e levando aí o yoga para outras áreas, né? Então, estamos aguardando aqui, ele vai entrar para falar com a gente agora. Estamos aguardando você, pode entrar, já te convidei. Eba! Oi, tudo bem, Tony? Oi, Jussara, tudo bem? Prazer em conhecer, mas te ver pessoalmente aqui na live. Muito É, obrigado pelo convite. obrigada a você. Vamos ver se a nossa conexão, mesmo nessa distância, se mantém aqui, né? Sim, a internet hoje em dia é um instrumento que a gente tem que saber usar, né? Eu acho que é um É, grande avanço da tecnologia. A gente, como professor de yoga, a gente usou bastante isso nessa época da pandemia aqui. E a internet aqui é bem desenvolvida e, pelo jeito, acho que a conexão tá boa. Você está me ouvindo bem aí? Meus amigos estão tô te ouvindo bem? Tá ouvindo tudo bom? bem. A minha conexão não é das melhores. Eu estou no meio do mato, zona rural, bem longe da capital. Que Mas delícia, isso que é bom a delícia. gente poder falar, né, com todo mundo no mundo inteiro. Isso é tão legal. E eu Sim. queria justamente que você, aí, com toda essa sua experiência de estar aí já 6 anos na China morando, é isso? Sim, Jussara, em dezembro desse ano vai fazer 7 anos que eu já estou aqui. Uau. E o que foi que te levou a ir para a China? Você é de descendência? Qual é a sua escolha de estar aí? Sim, Jussara, é o seguinte, eu sou descendente de chinês, o meu pai é chinês, é taiwanês, meu pai, né? E a minha avó é chinesa. Então, de certa forma, eu tenho metade da minha raiz aqui nessa terra, né? E o que me motivou mais a vir para cá, primeiro foi porque eu queria buscar um ambiente um pouco mais saudável para educar os meus filhos. Meu filho eu queria que eles tivessem uma educação um pouquinho mais tradicional, assim, sabe, um pouquinho mais responsável. Eu vi que senti que eu sinto que a educação no Brasil é uma coisa que está ficando cada vez mais largada, né? O povo não entende que a base do progresso de um país, a base de um bom futuro é a educação. Né? Então, o primeiro motivo que me fez vir para cá, né, mudar de vida, foi trazer os meus filhos para ter essa educação aqui na China. E o segundo motivo é que há muito tempo eu estava muito insatisfeito com a minha situação ali morando no Brasil, sabe? Primeiro que meu trabalho não era exatamente aquilo que eu gostava, eu trabalhava meio com uma coisa só para ganhar dinheiro e acredito que quando você trabalha só com o motivo de ganhar dinheiro, você não coloca seu amor e a sua inspiração no seu trabalho. Né? Então eu me sentia muito pressionado nesse sentido, sabe? Meu trabalho era uma coisa totalmente desvinculada com o que eu gostava e com o que eu acreditava. Né? Então eu ficava só em casa recebendo pela televisão aquelas notícias ruins, alguma hora o cara fez isso, uma hora outro cara fez aquilo, o Brasil entrou nisso, o Brasil está tentando aquilo, eu me senti muito impotente dentro de casa. Eu me senti prisioneiro dentro da minha própria casa. E Antes eu da ficava pandemia, hein? bem antes da pandemia, muito antes da pandemia, quando a verdade foi quando a Dilma foi eleita pela segunda vez, eu sentia uma profunda, não sei, eu não queria entrar nesse âmbito de política, mas eu me sentia muito mal em ter uma pessoa sendo líder do nosso país que não conseguia completar uma frase com sentido. Assim, sabe? Ela ia falar publicamente, ela se perdia completamente, e o país sendo liderado por uma pessoa que não tinha nenhum mínimo de norte nos pensamentos, me deixava com uma sensação muito desagradável.
né? Então eu falei Nem assim, olha, quer fala, a saber? gente continua. Aí eu falei assim, olha, quer saber? Quero parar de ficar reclamando, porque eu estou muito incomodado e os incomodados que se retirem. Não tem esse ditado em português? E aí eu me senti incomodado e decidi, quer saber? Eu doei 2/3 das minhas coisas, minhas roupas, meus livros, meus brinquedos de criança, doei tudo, trouxe Desapegou, minha família para cá, desapeguei, a parigraha total, né? Deixei tudo total. aí, doei para as pessoas que precisavam aquilo que tinha de sobra na minha casa e eu vim aqui em busca de tudo meio incerto, eu não sabia direito o que eu ia fazer, só sabia que eu queria dar educação para os meus filhos e sair de uma situação de pressão interna que eu não estava aguentando mais. Você já dava aula de yoga nessa? Qual era o seu envolvimento com o yoga, né? Onde começou na sua vida? Eu comecei a praticar yoga devido a minha mãe ter encontrado dificuldades com uma depressão que a gente não conseguia curar, não conseguia achar uma forma dela se tratar, né? E depois da gente procurar vários tipos de terapia, psicólogo, psiquiatra, levamos até minha mãe para Tailândia para tomar um banho gelado de um monge, assim, que dizia que espantava os fantasmas, assim, sabe? E aí, no fim das contas, eu trabalhava numa academia aí no Brasil, e a academia também tinha yoga, e o meu irmão sugeriu, assim, o que você acha de tentar levar a mamãe para começar a praticar yoga, né? Quem sabe essa prática possa ajudar ela. E na primeira prática de yoga com o professor Roberto, um professor super competente, a minha mãe, no Yoga Nidra, ela dormiu. E uma pessoa Ah, que está em depressão, com insônia, com toda essa dificuldade toda, dormir naturalmente é uma graça de Deus, assim, sabe? E aí minha mãe falou, não, eu quero ir para essa prática, só que como ela estava com um estado de depressão bem grave, assim, ela não tinha uma autoconfiança de encarar uma sala de aula, encarar o pessoal, ela achava que todo mundo estava olhando para ela, julgando ela, e eu acabei começando acompanhando ela. E aí, nisso foi hum. 10 anos de prática, né? Eu pratiquei 10 anos, e aí até que uma professora que eu tenho muito querida no meu coração, a Elaine Paulino, ela ainda dá aula no Brasil, ela me Sim. recomendou que estava na hora de eu fazer um curso de formação. E aí ela me mandou para as mãos do Andy e do Fê, lá no Aruna Yoga, e aí eu fiz um ano de curso de formação lá, foi a melhor coisa melhor decisão que eu tive na minha vida. E como o Andy e o Fê disseram, quando você recebe o Guru Kripa, quando você recebe essa missão do professor de compartilhar o yoga, você chama 2 ou 3 amigos para manter aquela chama viva dentro de você, né? E aí começou, lá no salão de festas do meu apartamento, eu dava aula acho que 1 ou 2 vezes por semana, e essa era a experiência de yoga que eu tinha, né? Antes de vir aqui e virar meio profissional do yoga, né? Até Que hoje eu me ano sinto um foi estudante. que ano que você fez o curso de formação com o Andy? Em 2012, Jussara, o ano que a gente achou que ia acabar o mundo, que o calendário Maia disse que ia Começou. acabar. Foi em Acaba 2012 um, que eu né? fiz o curso. Acaba um tipo de mundo e começa outro. Olha, a Viviane Exato. Carneiro está te dando um bom dia e abraços para a Salina e para os meninos, que deve ser sua esposa e seus filhos, né? Sim, sim. A Viviane, ela estudou comigo o curso de formação. Eu tenho muito carinho Ah, pela Vivi. Vivi, obrigado de ter vindo aí. a Carol Leal também, querida, está aqui com a gente. O André Obrigado. De Rose já deu aqui um abração para você e está Mestre. presente. Então a gente está bem acompanhado. Deixa Sim, eu te sim. perguntar outra coisa. Você começou a dar aula, então, se formou lá em 2012, eu também sou do Aruna, de 2003, lá atrás. Sim. Mas aí você se empolgou e logo na sequência você já foi para a China, mas como outra possibilidade de trabalhar. Você não foi para dar aula de yoga. Não, não. Eu vim aqui, como a gente falei, eu vim para trazer meus filhos para estudar num outro ambiente, vim me trazer para viver num ambiente com segurança, assim, para eu não ter que ficar me preocupado com assalto, com esse tipo de coisa, com esse ambiente todo que a gente está no Brasil. E o yoga eu trouxe na mala, assim, eu trouxe como se fosse uma coisa que fazia parte de mim, né? Eu nem sabia que eu ia encontrar
tanta coisa de yoga aqui, eu não vim, foi o meu destino que me trouxe aqui para dar aula de yoga. Logo que você chegou, você já foi dar aula de yoga ou não? Não, não. Logo que eu cheguei aqui, eu tive que passar por um processo de adaptação, primeiro com a língua, que eu não era tão fluente assim em chinês. Eu sabia o básico, eu sabia me comunicar umas palavras bem simples assim em chinês, mas eu não tinha a língua, não entendia nada do que as pessoas falavam até o final. Começavam uma frase, aí no meio eu já me perdia, tá? Então eu tive que primeiro passar por uma adaptação em relação à língua, os costumes, o clima e tudo mais. E aí eu tinha arrumado um emprego num escritório de software, que vendia programa de computador. E em aí, que cidade? Em Xangai. Xangai. Isso. E aí eu arrumei esse trabalho e aqui, gente, a pressão do trabalho também ela é muito intensa, sabe? Como aqui tem muita competição, as pessoas elas querem muita performance, querem tudo muito rápido, querem tudo, sabe, naquele tempo deles, tempo dos chineses. Eu também não estava aguentando muito mais o trabalho no escritório aqui na China. Então, quando eu estava preparando as minhas coisas para voltar para o Brasil, eu desisti de tudo, falar, ó, já era, eu vou voltar para o Brasil, sabe, esse lugar não é para mim. Eu decidi que minha esposa falou para mim assim, Tony, não desiste, pelo menos 1 ano. Vamos tentar ficar aqui, segurar a onda 1 ano. E aí, se em 1 ano não der nada mesmo, a gente não conseguir se adaptar, você não conseguir nada diferente, você não se sentir feliz, a gente volta. E aí, o que aconteceu? Quando eu decidi voltar, eu falei assim, eu vou tentar procurar aqui uma escola de yoga para eu praticar e tentar aprender alguma coisa nova e quem sabe levar algum pouco do yoga daqui para o Brasil, né? Aprender aquelas coisas deles, porque aqui, como é uma cidade mais internacional da China, muitos professores de calibre, né, os grandes mestres da atualidade, eles vinham pelo menos para cá, para a China, frequentemente para dar aulas e workshops. E aí eu falei assim, pelo menos eu me encho um pouco mais a minha bagagem de yoga aqui e quem sabe eu posso servir melhor os meus alunos no Brasil. E assim eu comecei a praticar, né? Eu comecei a praticar yoga e logo que eu comecei a praticar, um dos professores do estúdio já abriu o olho em mim e falou assim, eu acho que você é professor, você tem uma experiência, sua prática é diferente, você parece que recebeu a educação do yoga de verdade. Você não está afim de tentar arrumar um trabalho de meio período, tentar passar o seu tempo dando aula. E aí começou, né? Me apresentou para um estúdio, aí para um estúdio foi para outro, comecei a fazer vários outros cursos e workshops para tentar alimentar um pouco mais a minha bagagem, e aí eu acabei ficando. Olha, então o yoga acabou te fortalecendo para você ficar aí onde você está. Sim, sim, eu acho que o yoga fortalece todo mundo de certa maneira, sabe? Não só nesse ponto que você salientou de eu ter ficado aqui porque o yoga me fortaleceu, mas todo mundo que se dá a chance de se envolver, ou de aprender, de integrar um pouquinho dessa prática no dia a dia, se fortalece também. E a receptividade, como é que é o yoga aí na China? Tem muitos praticantes, porque é uma outra filosofia junto, isso atrapalha ou fica mais no Hatha Yoga, sem estar abordando muito o aspecto filosófico? Como é que funciona? Como é que é? É assim, o yoga ele foi oficialmente apresentado aqui na China pelo professor Iyengar. Então a gente sabe que o professor Iyengar ele dá muito valor a alinhamento, a postura, ao asana em geral. E os chineses já têm essa cultura da ginástica, do corpo atingir certa profundidade das posturas e tudo mais. Então, aqui realmente assim, eles dão bastante importância para as posturas, né, para os asanas. Mas claro que quando você vai praticar, mesmo que você pratique asana só pelas posturas e pelos exercícios, alguma transformação vai acontecendo dentro de você, né?
E aí as pessoas que praticam essa ginástica, mais o yoga, mais ginástica por um certo tempo, acabam se interessando um pouco mais pela filosofia, mas não é assim, a pessoa só estuda a filosofia e não pratica. Sempre as pessoas começam pelo asana, e aí do asana vai começando ali a ter mais interesse pela filosofia, pelo que trouxe, né? Que bagagem que essas posturas carregam, né? Atrás dessa vitrine, né? Que é o asana, e as pessoas vão se interessando automaticamente pela filosofia. Começa mesmo da carcaça e depois vai Do mexendo coração. no interior, né? E você, assim, estava em pleno vigor, né, de aulas com muita gente, né? Porque aí tem bastante gente. Eu vi lugares que você deu aula no seu YouTube, no seu canal. E aí veio a pandemia, como é que se comportou esses alunos? Foram para o online? Como é que foi que aconteceu? É assim, Jussara, aqui na China é um país que dá muito valor para a educação, para o professor, para essa base, né, que é a educação em si. Então, e aqui também essa coisa de aulas online já tinha começado antes, assim, professores de inglês davam aulas online, professores de canto davam aulas online. Aqui a internet ela é bem usada, né? Não é só usada para ficar espalhando teoria da conspiração e fofoca, assim, sabe? Aqui a internet ela é usada realmente com propósitos educativos. E na hora que veio a pandemia, eu tinha 2 empregos, eu trabalhava em 2 estúdios, e eu perdi os empregos, porque fechou tudo. Não podia mais ter estúdio aberto, não podia mais ter uma livre circulação nas ruas e tudo mais. E quando eu me encontrei nessa situação de sem emprego, uma professora amiga minha me falou assim: você não pensou em dar aulas online? Eu não acreditava nisso, sabe, Jussara? Eu achava, como assim? Como que você pode ficar aí falando com o celular e você compartilhar o yoga? Você precisa do contato, você precisa olhar para o seu aluno, sentir a respiração dele, sentir o estado dele para você oferecer uma prática mais apropriada para aquele estado. Mas aí o que acontece? Eu e a minha equipe, nós estruturamos nós criamos toda uma estrutura educativa. Nós gravamos vídeos explicativos de cada postura. Nós temos aqui uma página que nós escrevemos textos sobre a impressão do yoga que nossos alunos têm. A gente criou uma plataforma, né, de educação online, e na época da pandemia, a única atividade física que era realmente viável de você compartilhar com as pessoas era o yoga, porque você não vai poder levar, sei lá, um equipamento de academia para dentro de casa. Você não podia sair para correr, fazer nada fora de casa. Então, a única alternativa que as pessoas tinham para seguir as recomendações, que era manter a sua atividade física, manter alguma rotina de exercícios físicos, o yoga encaixou perfeitamente com essa situação. Porque o yoga é uma prática segura, né? Ela não precisa de tanto equipamento, você precisa só de um corpo e da sua respiração e do mat, né? Então, isso caiu assim que nem uma luva, essa coisa de aulas online. Então, inclusive hoje, depois que a pandemia já passou, a gente já passou pelo pior da pandemia, a pandemia está razoavelmente controlada aqui, essa cultura de você não precisar pegar trânsito, não precisar sair da sua casa, e da sua casa, por exemplo, quem mora do outro lado da China pode apertar um botão e ter aula comigo que mora em Xangai aqui, da mesma forma que um aluno que está aqui do lado pode ter. Então, isso foi perfeito. E os seus alunos que estavam nos estúdios, eles continuaram no online? Foi uma mudança assim aceita? Uma boa parte dos meus alunos sumiram, assim, sabe? Eu tive vários alunos não se adaptaram logo no começo, essa coisa, como não? Como que eu vou
porque nem eu, né, tinha um preconceito com essa coisa de aulas online. Muita gente acabou deixando a prática de lado por um certo tempo. Mas como a pandemia não passava e e os estúdios não abriam, as pessoas tiveram que voltar. E assim que elas voltaram a me procurar e eu tinha essa estrutura online para oferecer, vieram mais pessoas ainda junto com os meus alunos antigos, e hoje eu tenho muito mais alunos aqui na telinha do celular do que os de verdade, do que os lá Olha. fora da tela, né? É. E você já voltou com aula presencial também aí? Como é que tá? Sim, as aulas presenciais voltaram. Eu voltei a dar aula presencial desde abril. Né? Abril foi quando os estúdios reabriram. Aqui eu ainda dava aula de máscara, todo mundo de máscara, galera paranoica com álcool gel, ainda spray, jogando spray em tudo, sabe? A cada aula a galera vinha, esfregava a sala inteira, desinfetava a sala inteira, tal. Isso começou em abril. E desde abril as coisas vão se normalizando, até que agora já está tendo festivais de yoga, já está tendo as workshops grandes. Como você falou, você viu aí na minha página do Instagram tá praticamente tudo normal, assim, os estúdios. E você teve alguma experiência assim de ajudar a pessoal que estava sofrendo, né, com a pandemia, com essa coisa de depressão, de ficar enclausurado? Como é que foram as aulas nesse período, né? Você viu que a gente sentiu muito que a gente teve que começar mais simples, né? Porque na Sim. telinha muita gente você não está vendo, muita gente está começando, né? E aí você, nessa época, também teve uma mudança na forma de dar aula, na forma de selecionar, né, as posturas, as respirações em função da pandemia? Eu acho assim, Jussara, essa pandemia, como você falou, muitas pessoas não. Eu não tinha como estar ali presente para tentar orientar as pessoas a fazerem práticas, como a gente pode dizer, mais avançadas. E eu acho que esse retorno a uma prática mais simples, um retorno a uma prática mais sustentável, é o que o Krishnamacharya queria da gente, sabe? O yoga tem que ser adaptado para cada pessoa individualmente. E esse yoga avançado, as posturas avançadas, os pranayamas avançados, eles não são para todo mundo mesmo, sabe? O yoga ele tem Uhum. que atingir todo mundo. Então eu acho que essa coisa, essa onda que trouxe a gente de volta para o que a gente considerava básico, a gente trouxe o yoga para a essência dele, que é você praticar na sua casa como um hábito, como uma rotina, não como uma coisa para você se distrair. Você sai da sua casa, sai do seu ambiente e vai procurar uma distração porque você não está feliz dentro de casa. O yoga agora é simples e sustentável e seguro. Você pode fazer no ambiente que você mora, sem riscos, e muito mais gente pode ter acesso a essa prática. Começa o pessoal a desvincular essa coisa que yoga precisa ter um corpo alongado, yoga precisa ser magrinho para praticar, yoga tem que ser jovem para praticar. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente o que deveria ter acontecido mesmo, sabe? O yoga se tornou uma coisa que as pessoas se sentem na mão delas, sentem a possibilidade de praticar sem ter um pré-requisito. Ah, eu não sou alongado, eu não posso praticar yoga. Não, todo mundo pode praticar yoga. É o yoga que tem que se adaptar às pessoas, não as pessoas que têm que se adaptar ao yoga. E mesmo essa questão, né, da competitividade, que você quando está numa sala, né, tem às vezes espelhos, outras pessoas, você está sempre se distraindo ou, né, preocupado com o que estão olhando, né? Isso também foi uma mudança radical, né? É você com você, né? Quem está te olhando é o professor e acabou, né? Isso Sim. deixou as pessoas assim mais à vontade? Você depois tinha um contato com elas via outras mídias, né? O WhatsApp não é muito usado aí, mas outras formas de comunicação particular, tinha alguma interação assim? Sim, como eu disse para você, eu tive que montar toda uma estrutura de educação para poder adaptar o yoga para todo mundo. Então, eu tive que colocar muita informação online, eu tive que colocar muita clareza na cabeça das pessoas para tirar delas essa coisa de se comparar, de ficar olhando que o outro faz isso, eu não faço.
Ah, o outro é assim, eu não sou. Ah, a roupa do outro, isso e aquilo, sabe? Eu até aconselho meus alunos a praticar de pijama, sabe? Porque a roupa mais confortável que tem é o pijama, sabe? A roupa, não tem roupa de yoga, não tem o ambiente de yoga. A vida, por ela mesma, é o lugar mais propício para você praticar o yoga, sabe? Então, eu acho que essa coisa de comparação e tudo mais, eu nem gosto que os alunos se comparem comigo. Eu raramente demonstro posturas na frente. Eu gosto de orientar, eu gosto de dizer para as pessoas como fazem, e cada pessoa, de acordo com as limitações e o que as pessoas podem fazer, elas adaptam a prática para aquela realidade que elas têm agora, sabe? Não gosto de ser um modelo, sabe? Porque quem que eu sou para ser modelo dos outros, entendeu? Não sou ninguém. E você numa live, né, com os alunos, até quantos alunos você administrava ou administra ainda no online? Assim, eu tenho vários tipos de plataformas que eu dou aula, né? Eu dou uma plataforma que tem um tipo Zoom daqui, que é praticamente a estrutura do Zoom, e eu dou aula nessa plataforma todos os dias, e depende, né? Tem horários que tem 12 alunos, 15 alunos, tem horários que tem 30 alunos, né? Então depende do horário que essa aula que eu tô que nem você, assim, eu apareço e eu vejo eles praticando. Eu tenho uma outra plataforma que nem aí no Brasil, eu não sei que no Brasil chama Hotmart, não é? Uhum. Um site que vende aulas e tal. E eu acabei Sim. de dar aula numa plataforma como essa e tinha 828 pessoas na minha aula. Ah, então, mas aí não tem essa interação, né? Quando tem muita gente, não dá para você olhar na tela e falar o nome da pessoa e falar, olha, dá uma reparadinha aí no seu pé, na sua mão. Então, muda a relação, né, do professor e aluno nesse encaminhamento quando é uma aula em grupo, né? Então, tem algum contato posterior à aula para tirar dúvidas ou para orientar, se o aluno estiver interessado? Tenho. Como eu te falei, eu tenho uma equipe aqui. A gente montou uma equipe de pessoas, né? As primeiras pessoas que começaram a praticar comigo aprenderam alguma coisa e se sentiram. A gente sente, né, aquela vontade de querer compartilhar com os outros, compartilhar nossa própria experiência. Então eu tenho uma equipe seria como se fosse um saque, né, de pessoas que estão Ah, sempre ali online e disponíveis para responder as perguntas, para de repente a pessoa tem certa dificuldade com alguma sequência, ou tem certa alguma dúvida sobre alguma coisa, a gente tem que estar ali e estar respondendo, mas não sou eu que faço, sabe? Eu acho que é muita coisa para mim. Eu não tenho tempo de ficar ali respondendo todo mundo, porque aqui na China tem muita gente. Como eu disse para você, eu acabei de dar aula para quase 850 pessoas. Então agora o povo os meus colaboradores que ficam nessas atrás das cortinas vão ali, cada um pegar um grupo de pessoas e resolver as dúvidas deles de uma maneira que elas vão aparecendo. e você tem acompanhado, perguntaram aqui que esse retorno foi esse ano, né? Desde abril Sim. deste ano, né? Tá, só para responder aqui. E você tem acompanhado como aí no Brasil ou em outros lugares, como estão essas aulas online? Você tem uma opinião para nos dar, até mesmo algum tipo de sugestão para os professores que estão aqui ainda bastante começando a fazer, né, o presencial? Olha, eu tenho visto todos os tipos de serviços e de aulas oferecidas online, inclusive cursos de formação. Então eu não sou muito, como é que é? Eu não aprovo, não sou eu para aprovar. Eu não sou muito, eu não sou, ainda não me Favorável. adaptei isso favorável. Obrigado. Meu português tá pegando tranco ainda. Eu não sou muito favorável a curso de formação online.
eu acho que é a mesma coisa que você tentar ensinar a pessoa a dirigir pela internet. É impossível isso, sabe? Então, eu acho que se você tem uma certa experiência de dar aula, se você já teve esse curso de formação, se você já tem uma ideia sobre o que é yoga, como você precisa reduzir o seu yoga para o mais fácil e mais seguro possível e largar a mão de ensinar postura, sabe? Eu acho que esse negócio de ensinar postura já era, sabe? A gente não tem que ficar ensinando pessoas a praticar com cadeira, com bloco, com cinto, com sei lá o quê. A gente tem que fazer as pessoas se sentirem bem no próprio corpo delas, sabe? Então, eu não sou muito favorável ao negócio de curso de formação, e eu acho que, sei lá, você tem que treinar. No começo você vai achar estranho ficar falando sozinho com a tela, não vai se sentir à vontade, você não vai achar um ângulo para você se mostrar, você vai achar sua voz estranha na internet. O negócio é tentar, tem que se jogar, Jussara, entendeu? Dançar conforme a música. Isso que você tocou agora é muito importante, porque na Aliança a gente teve em assembleia a decisão de aprovar cursos de formação no padrão básico, né, 200 horas, online, porque as pessoas estavam no meio, né, da pandemia e querendo se estudar, aproveitar até aquele momento, né? E então aprovamos para que os cursos aí com recurso, né? Com recurso de orientação, de aulas ao vivo, de interação com os alunos e alunos que já são praticantes, né? Não é aquele que cai de paraquedas e vou hoje fazer um curso de formação. Então, a gente teve, inclusive, esse cuidado de todos esses que se formaram, né, como professores no padrão 200 horas, eles precisam mandar para a gente um vídeo de 15 minutos de aula, se quiser se tornar um associado da Aliança, para a gente entender se a pessoa se tornou, né, um professor qualificado. Eu não sei se isso aconteceu aí, se você teve essa experiência de conhecer curso de formação online, pessoas que fizeram, mas você já falou que você não é favorável a isso, né? Eu não E a gosto, gente não. teve a gente teve que se adaptar, porque as pessoas estavam procurando, os professores que dão curso de formação também se adequaram, né, com a tecnologia necessária. E muitas disciplinas até foram muito beneficiadas, porque a parte teórica, né, teve bastante intensidade, né, porque a pessoa está ali concentrada, ouvindo, e teve uma receptividade boa. E quando você falou, né, agora a parte do asana não é mais tão exigente, né, em posturas mirabolantes, e sim, né, estar no próprio corpo, nessa presença. Então, me ocorreu que essa formação também teve esse foco. E aí você acha que esses professores saem preparados para atuar? Não. Primeiro porque para você receber o Guru Kripa, você precisa ver o seu professor, você precisa abraçar o seu professor, você precisa respirar o seu professor, você precisa ter um contato pessoa a pessoa. O parar não dá para ser no celular, entendeu? Eu acho que, sei lá, você pode tentar formar técnicos em yoga dessa forma online. Mas o professor de yoga de verdade, ele tem que ir lá e sentir, olhar no olho do professor e receber aquele Guru Kripa de verdade, sabe? Não dá para ter um Guru Kripa online, gente. Eu não acho que não sai preparado, não. Ter uma parte, vamos dizer, dessa 200 horas, que é bem, né, o básico, você acha que se colocar aí, sei lá, 20%, né, em presencial, agora que também está sendo facilitado, né, o presencial, aí seria mais viável? Uma parte presencial. Na minha sincera opinião, Jussara,
é a relação do professor e do aluno que vai fazer aquela energia do guru aparecer no quem está querendo ser professor também. E isso é só uma convivência intensa de pessoa com pessoa, coração com coração ali, que você vai ter, sabe? Não dá para substituir. E como você acabou de falar assim, a gente passou a parte da teórica, a parte da filosofia meio online. A filosofia não faz sentido sem uma prática física. Você precisa estruturar desobstruir o seu corpo para que o seu prana possa fluir, para que o seu manas shakti consiga aparecer ali. E isso não dá para você falar, não, hoje eu vou fazer uma aula só teórica, você fica só ali ouvindo. E hoje não, hoje eu vou fazer só asana, você só faz asana. Isso tem que acontecer de uma maneira completamente integrada. Você tem que escutar o professor falar da filosofia enquanto você está fazendo os seus asanas ali. Sabe? Isso eu acho que, na minha opinião, não dá para separar, sabe? O que é uma aula teórica do que é uma aula prática. A prática é a teoria em movimento. E a teoria é a prática na sua estabilidade. Então, tudo tem que estar ali junto, entendeu? Eu acho. Não, é legal ouvir você falando e queria saber se existem cursos de formação aí acontecendo, como é que são os professores aí no mercado de trabalho? Tem muita atividade, muitos professores, curso de formação, como é que é? Sim, aqui tem um workshop e curso de formação saindo pelo ladrão, assim, sabe? Tem em qualquer esquina, tem pessoas dando curso de formação, porque realmente não tem ainda eu considero, não tem uma educação do yoga. O pessoal pensa aqui que se você decora 3 ou 4 sequências, e se você sabe falar Om, você já pode sair dando aula. Entendeu? Então, como aqui muitas pessoas já têm um background de ginástica, de atividade física, as pessoas acham que o yoga é só mais uma dessas e saem por aí ensinando a torto e a direito. Mas eu acho que isso aí, quem sai perdendo são os alunos, que às vezes por causa de um problema que não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com você fazer parada de mão, acabam caindo nessa de yoga, querendo, por exemplo, querendo minha mãe. Se minha mãe caísse aqui, num yoga daqui, um yoga bem físico, assim, ela não ia sair da depressão dela, sabe? Não ia ter o carinho do professor e tudo mais. Então, o que eu vejo aqui é muitas pessoas confundindo muito o que é yoga e o que é ginástica. Sabe, ser professor de ginástica é uma coisa, ser professor de yoga é outra. Você só tem autoridade para você transmitir alguma coisa em relação ao yoga se você tem pelo menos 12 anos de prática, eu acho. Sabe? Você precisa ter uma prática muito madura para você poder servir cada aluno de maneira que cada aluno tem que ser servido. Porque muitas vezes o que o aluno quer não é o que ele precisa. E o que ele precisa não é o que você tem. Então eu acho que essa experiência falta muito aqui. O pessoal acha que, não, eu fiz 1 ano de yoga, eu já sei fazer Surya Namaskar A e B e eu já posso ensinar. Não. Bom, aqui não está diferente. Com a oportunidade do online, surgiu assim uma imensidão de professores que vieram assim também. Eu pratico, eu sei, eu ensino. Então, a Aliança ficou justamente preocupada, porque é perigoso, né? Inclusive, claro. Você sair achando que yoga não faz mal também, né? E a gente está investigando agora uma nova forma, né? Porque retornando presencial e misturando, porque aproveitando os benefícios da tecnologia no que é possível e voltando presencial. Então, também é uma revisitação de muitos critérios, né? Agora, isso que você falou, a experiência e a prática não tem nada que substitua, né? Não. Você, então, é muito bem-vindo aí, né? Você tem uma forma de ensinar totalmente diferente.
É o seguinte, Jussara, eu aí no Brasil, lá no Aruna, com o Anderson e com o Fê, eu recebi a educação do yoga, sabe? Eu posso dizer que o curso lá no Aruna é o melhor curso de formação do mundo, sabe? Eu já fiz várias workshops de outros professores, dos grandes mestres aí, sabe? Essa galera que é famosa em Nova York, famosa em Paris, famosa na Europa, todo, já fiz workshop, curso com todos eles. E o meu diferencial aqui é que eu recebi a educação do yoga. Sabe, eu sei o que é que um professor de yoga tem que ser para o aluno e o que o aluno é para o professor de yoga. Eu tenho uma base muito sólida na formação que eu recebi e esse é meu diferencial aqui, sabe? Eu não sou um professor de yoga que apareceu num fast food, sabe? Sei lá, fez 2 workshops, aí se acha o professor de yoga. Não, o Andy colocou a mão na minha cabeça e falou assim, vai compartilhar o yoga. E foi isso que eu fiz, sabe? Depois de 1 ano ali, convivendo com ele, passando as tardes de domingo lá no Aruna, almoçando com a galera, sabe? Tomando bronca deles quando de repente sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que esse é meu diferencial. Eu sou uma pessoa que recebeu a educação de yoga dos meus professores. É um alinhamento que é feito diário no convívio, né? A gente Isso. vê hoje uns cursos assim intensivões, né? Então, isso também acaba sendo muita coisa em pouco tempo, né? Aí isso ocorre também, esses cursos rápidos. Sim, o pessoal acha que em 200 horas, se você, assim, ó, você pratica, você conheceu o yoga, oba! Aí você viu lá que o yoga, os exercícios não são tão difíceis que nem não sei, opa! Aí em 6 meses você acha que você vai fazer um curso de formação de 200 horas e que você vai sair dando aula. Muito professor assim, muito. Gente com 20 anos, 21 anos de idade dando aula de yoga. Isso não pode acontecer. O que você sabe da vida com 20 anos de idade para você poder cuidar do coração dos outros? Por exemplo, quantidade de disciplinas, né, de estudo que você recebe, né, além da parte física, a parte anatômica, sutil, tudo, né, que está envolvido, é uma necessidade de tempo, né, para absorver também e de poder aí ser capaz, né, de passar adiante. Que conselho que você dá aqui para nós no Brasil? Assim que estamos retomando essa atividade presencial e incorporando os benefícios do online. O que você vê que é possível aprender com essa tecnologia e incorporar de volta no presencial? Eu acho que uma prática diária, sabe? Você orientar as pessoas a praticarem o yoga em casa de uma maneira segura e simples pela internet é possível. Claro, você pode colocar 3 ou 4 pessoas na tela e aí falar para elas como que você recomenda que elas façam a prática. Isso não tem nenhuma grande dificuldade, mas eu acho que formar professores, você querer alguma coisa a mais do que isso, substituir totalmente o presencial pelo online, não é possível com o yoga. Sabe? Pode ser possível com outras disciplinas, você pode aprender, sei lá, física, você pode aprender matemática, você pode aprender outra coisa, substituindo totalmente o presencial pelo online, mas o yoga ainda não dá, não. Você pode usar essa ferramenta da tecnologia como se fosse um acessório, né, para você, sei lá, de repente, assistir uma palestra de um professor que está na França, na sua casa, mas nunca vai substituir o presencial ali. Não dá para substituir. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler para você, é da Bianca Cali. Então, só posso dar aula com 50 anos? Como você vê a maturidade com a idade? Você só pode... Bom, é o seguinte, eu acho que é que nem, por exemplo, uma manga. Quando você vê uma manga na árvore, ela pode estar bonita por fora, pode estar toda viçosa ali, mas se ela não tiver madura por dentro, ela não serve para comer, sabe? A gente precisa de tempo
para digerir a prática, para aquela prática se integrar na sua vida, para você poder compartilhar. Eu acho que se você começou a praticar yoga, se você acha que só vai poder dar aula com 50 anos, na minha sincera opinião, vai procurar outro trabalho, sabe? Vai fazer outra coisa da sua vida. Não vai dar aula de yoga. Deixa ensinar yoga para quem teve essa, como eu posso dizer, que essa bênção do universo no tempo certo. Sabe, não dá para agora falar assim, não, agora eu quero ser professor de yoga. Não é uma decisão sua. É o universo que te coloca numa posição e numa certa condição para que você comece a compartilhar yoga. E não é maturidade com idade. Eu acho que você precisa de um tempo de prática. Um vinho não fica bom em um mês. Um vinho não fica bom em 2 meses. O vinho precisa daquele tempo para ficar bom. E não adianta você falar, não, mas o meu fica bom mais cedo. Tudo bem, então vende aí o seu desse jeito, né? Então, enquanto existem professores que escutaram a recomendação dos mestres de esperar o tempo certo para poder compartilhar. E é isso aí, eu acho que não dá mesmo para você acelerar o tempo. Então, a responsabilidade dos professores que estão formando novos professores hoje é bem maior, né? Sim, porque o que acontece? Se você era um professor, vou falar em parte econômica, assim, se você era um professor que só vendia cursos de formação, só vendia workshops e tal, você tem que descer do pedestal, você tem que voltar a ser professor de yoga para pessoa mesmo, sabe? Não querer ensinar professores de yoga. Eu acho que a responsabilidade... Eu até hoje não tenho curso de formação porque eu não me acho preparado para isso, sabe? Eu dou workshop, eu conto a história dos professores, dos meus professores, eu conto a minha experiência, eu digo como que o yoga melhorou a minha qualidade de vida, a qualidade de eu sentir o meu ser, mas eu não me sinto capacitado para formar professores. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Esses novos, né, professores que estão vindo, como é possível, vamos dizer, avaliar a si mesmo, né, para dizer, eu me sinto em condições de dar aula, né? O meu professor me deu um certificado, eu passei no curso. Para esse professor que deu o certificado, ele sempre aconselha, né? Ele fala, ó, você tem que exercitar, você tem que se preparar, né? A hora que a gente sai do certificado lá, tem um tempo, né? Como você falou, de se sentir apto a ensinar. Agora, quem é que vai dizer para você se você está maduro para sair dando aula? É o tempo? Bom, primeiro, eu vou voltar lá para o certificado. Para mim, eu tenho vários certificados. Só que para mim, hoje em dia, o certificado é um pedaço de papel que eu deixo dentro da gaveta. Aquilo para mim não tem um valor comparado com o valor da educação que eu recebi. Né? Isso em primeiro momento. Que é uma referência, né? É uma referência para quem não te conhece, saber que você teve uma formação formal, né? Porque hoje você pega muitos professores que não têm certificado de nada, né? Fala, eu sou praticante. Ok, mas qual a sua base, qual o seu fundamento, né? Qual o seu ensinamento? Então, não deixa de ser uma referência, né? Sim, mas, bom, você tem razão, vai fazer você, a primeiro momento, dizer, olha, eu tenho isso aqui, mas hoje em dia eu não uso, não coloco um certificado na frente da minha cara para dizer se eu vou dar aula, não faz diferença para a minha aula. Eu sou aluno do Mark Whitwell. Mark Whitwell, ele é aluno do Krishnamacharya. Né? E segundo o Krishnamacharya, para você ser um professor de yoga, você precisa de 3 pré-requisitos. O primeiro é você ter um bom professor de yoga. E esse professor de yoga, ele não vai aparecer porque você vai atrás dele, ele vai aparecer que nem um cometa, uma estrela cadente na sua vida. Ele vai aparecer, vai surgir na sua vida. Quando o aluno está pronto, o professor vem sozinho. E aí o segundo passo, o segundo pré-requisito é que esse professor ele vai te dar
uma prática para você fazer, ele vai te dar alguma coisa para você fazer todos os dias, para você desenvolver essa energia dentro de você. E o terceiro pré-requisito é que você ame os seus alunos, que você tenha carinho por eles. Sabe, eu acho que se você quer ser professor de yoga, se você quer, é um professor novo de yoga, começa dando aula para as pessoas perto de você. Não tenta dar aula comercialmente a primeiro momento. Dá aula para sua mãe, dá aula para seu pai, dá aula para o seu irmão, sabe? A partir dessa relação, você vai desenvolvendo o tato para você dar uma aula de yoga para o grande público. E mais um detalhe, o professor de yoga não pode ser um cara que te mostra um pedaço de papel. Você tem que perguntar para ele quem é o professor dele, quem é o professor do professor dele, quem é o professor do professor do professor dele, quem é o professor do professor do professor do professor dele. E se você não encontrar, sei lá, em algum ponto, o Krishnamacharya, é difícil você dizer que é um yoga que vale a pena você entregar o seu corpo e o seu coração para aquele professor que está ali te orientando, sabe? Hoje tem muitas linhas, né, de yoga, de mestres, de gurus, né, e muitos já estão caindo do pedestal, inclusive, né, porque ficam endeusados e são humanos e cometem muitos erros, mas ao mesmo tempo esse vínculo que você cita, né, chegar lá no Krishnamacharya é uma referência que você acha confiável? Claro, eu acho que o Krishnamacharya é o avô do yoga moderno, sabe? Os maiores influenciadores do yoga moderno foram o Patabi Jois e o Iyengar, né? Que um mostrou lá o Vinyasa e o outro mostrou a própria interpretação que ele tinha dos asanas, assim, sabe? E os dois influenciaram demais o yoga moderno. Então, todas essas linhas de yoga, essas vertentes de yoga, na minha opinião, são só um jeito de você colocar uma etiqueta diferente no mesmo produto. Sabe, você falar que o seu yoga é melhor do que o do outro. O Tony Yoga é melhor que o Jussara Yoga. Porque o Tony Yoga, nananana, mas o Jussara Yoga, nananana, mas a gente tem que ensinar a mesma coisa. Sabe, a gente tem que ensinar as pessoas a aceitarem o próprio corpo, a entenderem o próprio coração, a se observarem, sabe? Isso aí tem que estar presente, sabe? E todas as linhas de yoga são, na verdade, para mim, é que nem marca de roupa, assim, sabe? Ou a função da roupa é agasalhar seu corpo, não é você mostrar a marca, entendeu? A gente acaba tendo a voz pessoal, né? A pessoa que transmite como professor tem o seu jeito, a sua voz, a sua forma de colocar, mas a essência, né? Ela tem uma. Não dá para mudar a verdade, né? Como a gente fala, Isso. tem uma que é uma, né? Ai, que legal. E você tem alguma perspectiva de vir para o Brasil? Como é os seus planos? Assim, felizmente eu tenho uma agenda cheia aqui na China, sabe? Eu tenho muitas aulas, muitas workshops. Eu posso pensar no futuro, quando essa pandemia estiver um pouquinho mais controlada aí no Brasil, pensar em voltar aí para passear, para passar uma curta temporada. Antes da pandemia, eu fui em alguns estúdios aí no Brasil oferecer um pouquinho do que eu aprendi com os meus professores aqui para o pessoal do Brasil, mas eu não me vejo voltando para o Brasil para morar, não, porque se eu voltar para o Brasil para morar, no Brasil não valoriza o professor. Professor aí é profissão de segunda classe, entendeu? Então, o que acontece? Aqui eu sou um professor de yoga que consigo pagar todas as minhas despesas, eu consigo dar educação para os meus filhos, eu consigo ter um respeito da sociedade, porque o professor é muito valorizado aqui, né? O professor, eles sabem o valor do professor. Se eu voltar para o Brasil, eu vou jogar tudo isso no lixo, porque o brasileiro não valoriza o professor, não valoriza a educação e não dá para você viver de professor aí no Brasil. Eu vou ter que arrumar um outro trabalho, vai acabar com a qualidade da minha aula, vai acabar com a qualidade do meu ser e da minha vida. Então, eu não penso em voltar para o Brasil tão cedo, não.
Isso era a última pergunta que eu ia te fazer. Se dá para viver de dar aula de yoga, né? Porque você tem dois filhos, né? Estão até Tenho. perguntando aqui, o Samu Borges perguntando qual é a idade deles, né? Porque a essa altura também eles já estão totalmente é, ambientados, né? Eu vejo vídeos de você falando em chinês fluentemente, com aquele ar de brasileiro junto, né? Feliz. Eu falei, nossa, ele Sim, está em casa aí, né? Então, tô, assim, tô. dá para ganhar como professor de yoga, como você falou, é respeitado, e você está super ambientado, está feliz. Sim, sim, eu pago todas as minhas despesas, sabe? Eu consigo viajar, consigo dar um conforto para minha família, consigo pagar a escola para os meus filhos, eu sou feliz sendo professor aqui, né? Uma coisa que eu acho que os professores no Brasil têm que arrumar um bico para poder aí fazer outra, vender alguma coisa, ou fazer um artesanato ali, ou vender um produto, vender alguma coisa para poder ali completar as despesas e conseguir sobreviver. Aqui eu consigo pagar todas as minhas contas como professor de yoga. Yoga, hoje em dia, Jussara, como diz meu professor, é um negócio de baixo investimento. Você não precisa de investimento para você abrir uma escola de yoga. Você precisa de um apartamento vazio e só, sabe? Você coloca ali uns mats, uns tapetes e começa a dar aula de yoga. Então, isso é uma coisa que é muito fácil para você começar, né? Não precisa de uma estrutura, você não precisa comprar maquinário, comprar um monte de coisa assim, sabe? Então, isso também é o que está fazendo muitos professores com pouca experiência mirarem nesse mercado do yoga, porque você não precisa Uhum. gastar muito, investir muito, você só precisa pagar um pouquinho um curso de formação, vão te dar um papel e um número, e esse papel e um número é o suficiente para você poder aí vender o seu yoguinho ali, ensinar um pouquinho e pagar comprar o seu pão de cada dia. Mas o pessoal aí diferencia esse professor só aparente do professor dedicado e com conhecimento, com experiência, tem essa a diferenciação dessa qualidade do professor. A primeiro momento, muitas pessoas se aproximam do yoga pela plástica dele. Se o professor faz uma postura bonita, se a professora é magrinha, usa uma roupinha nhenhenhé, toda bonitinha, nananã, o professor vai, as pessoas vão lá, elas são atraídas por essa vitrine do yoga, né? Mas aí, como as pessoas são, eu acredito que são bem educadas, elas têm um discernimento do que é ser um bom professor ou não. Esses professores de vitrine, eles conseguem ali fazer dar suas aulinhas no começo, mas o aluno que começa a ver que o professor ali é só aquela fachada, eles já começam a ver, não, peraí, eu vou procurar aquele ali. E aí, como eu disse, não é o aluno que procura o professor cai de paraquedas. O aluno vai ali se amadurecendo, o aluno vai ali adquirindo experiência, vai ali aprendendo as coisas, e aí o professor mais adequado àquela condição do aluno vai aparecer naturalmente. Eles vão procurar um professor que mais se adapte ao estágio da prática de cada um. Então, a sala bonita, a roupinha bonita, para alguns vai ser suficiente, mas você acha que para a maioria vai acabar tendo um momento que vai ficar superficial demais? Como o yoga ele é vendido dessa maneira, a gente vê nas revistas de yoga só pessoas fazendo aquelas balés ali e tudo mais. No começo, todo mundo quer ficar. A mídia faz você querer ficar magrinho. A mídia faz você querer ficar jovem. A mídia faz você querer aquilo tudo. Então, a gente é fantoche, né? A gente é atraído por aquela vitrine, mas eu também fui atraído por vitrine no começo, sei lá, ver aquilo lá, eu também quero. Mas aí o que acontece? Você vai amadurecendo, você vai entendendo como é que funciona e isso você separa o joio do trigo. É o tempo que vai direcionar cada um também numa busca, né? Porque tem Isso. os que sempre vão ficar com a vitrine, né? E tem os que vão querer
se aprofundar, Atrás. né? É. Olha, Tony, foi um ótimo papo, mas a gente está encerrando a nossa 1 hora aqui. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter você no Brasil ou aparecer de novo aqui, né, online, para trazer coisas aí que você tem experimentado e acho que a gente pode se beneficiar dessa experiência. Então, você tem algum último recado aqui para os brasileiros, maioria professores de yoga que assistem aqui à Aliança? Pratiquem o seu próprio yoga. Não vão atrás de yoga pré-estabelecido, pré-preparado, no caso. Procure uma Uhum. prática que faça sentido para você e faça seu yoga todos os dias. O Krishnamacharya não falava muito inglês, mas 3 palavras de inglês ele falava muito bem. Do your yoga. Faça o seu yoga. Não o yoga daquele, não o yoga de outro. Ache o seu yoga e pratique todos os dias. Ah, que ótimo. Ótimo recado. Muito obrigada, Tony. Seja bem-vindo sempre que você quiser. Nos chame e a gente conversa por aqui, enquanto essa distância fica encurtada, que a gente aproveita por aqui, né? Muitas pessoas aqui achando perfeito, muitas coisas que você falou, concordando, a Viviane Carneiro e outras pessoas que depois aí você vê na aula gravado, tá bom? Tá, eu estou à Então, pessoal, disposição. muito obrigado, Namastê, e vamos deixar então essa aula gravada, você pode aí divulgar, que vai estar no YouTube, no IGTV da Aliança, para a gente ouvir aí um pouco do Tony. Obrigadão, Muito Tony. obrigado. Obrigado, Jussara. Fique com Deus. Namastê. Namastê. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.